bem-vindos à ESEC TV, um programa da Escola Superior de Educação de Coimbra. Fiquem connosco durante esta próxima meia hora de cultura. Action. Agora é que são elas, em voz alta. Trata-se de uma reinvenção do ciclo de conversas da Associação Casa da Esquina para tempos de pandemia. 8 intérpretes de Coimbra deram voz a poemas e peças de teatro escritas por mulheres e sobre mulheres, numa homenagem a elas e ao seu trabalho. Isto pode parecer constrangedor, mas eu preciso de si. Preciso de si como uma luz que deixou acesa, como um testemunho de que existo. Eu só existo como atriz verdadeiramente através de si. Só acontece teatro se alguém estiver a ver. Tenho pensado tanto sobre isto. E quando estudava, os professores diziam muitas vezes que para acontecer teatro bastam duas pessoas. Uma que faz e uma que vê. Mas nunca pensei na literalidade dessa frase. Eu moro sozinha. Os teatros estão fechados. Fomos os primeiros a parar de trabalhar. Dizem que também seremos os últimos a poder. Olha, se não se importasse, podíamos repetir isto mais vezes. A autora deste texto só escreveu 3.000 caracteres. Foi o limite que lhe deram. Tudo o que eu disse são 3.000 caracteres. Vai acabar agora, mas acha que podemos voltar amanhã? O objetivo do projeto é desocultar as mulheres nas várias áreas da sociedade onde elas estão. Desde 2017 já fizemos 8 sessões, desde a religião, a ciência, a arquitetura, a arte, as mulheres editoras, as mulheres cineastas, mulheres e justiça, enfim. Não obstante, também existe este outro tipo de homens, portanto, estava o senhor muito importante a discorrer presunçosamente sobre o tal livro que eu tinha a obrigação de conhecer quando a Célia o interrompeu. Está a falar do livro dela? Ou melhor, tentou interromper, mas ele continuou como se nada fosse. Ela teve de repetir, está a falar do livro dela 3 ou 4 vezes para que finalmente ele digerisse a informação. E então, como num romance do século XIX, o homem ficou lívido. Com a pandemia tivemos que nos reinventar e resolvemos fazer o Agora é que são elas em voz alta. Convidámos 8 intérpretes femininas para dizer 8 textos de escritoras mulheres. Sei que faço a vida como as outras pessoas, perdida no horizonte de um entardecer canalha, vindo para casa, sorrindo aos vizinhos com um saco de fruta na mão. Penso, todos veem que fui às compras, que tenho o ar leve de quem parou no café espalhando perfume, dizendo o que está certo sobre este dia, sendo a mulher exata do que é ser mulher, servindo o balcão a todo o comprimento, e tudo pode mudar depois de uma bica. As mulheres são mais de 50% das pessoas, no entanto, temos dificuldade em nomeá-las. E é preciso nomeá-las. É preciso dizer que elas estão, o que é que fazem, qual o seu contributo. Uma árvore é uma árvore. Por que é que desenhou uma árvore como se fosse um pássaro? Estava de pé, diante da carteira. E a sua voz era áspera, cortando o silêncio da pequena escola. Ela olhara-o, surpresa, porque ele jamais entenderia que a árvore cantava, e porque não entendia, mudava o traço, a cor, apagava, compunha, devolvia-lhe o desenho emendado, como uma imagem em que ela não se reconhecia mais. Perguntar às crianças ou mesmo perguntar aos adultos, digam-me uma mulher cientista. Invariavelmente sabemos que há uma, e eles digam-me uma mulher na política, digam-me uma mulher cineasta. E portanto é preciso dizer que elas existem e divulgá-las como merecem. Seja curta ou longa a vida, o currículo deve ser breve, conciso, seletivo e rigoroso. Transforma as paisagens em moradas e as recordações vagas em datas fixas. De todos os amores, nomeia só o conjugal, e dos filhos, só os que nasceram realmente. É mais importante quem te conhece do que quem tu conheces. Em relação às viagens, só as que fizeste ao estrangeiro. Que és membro de quê, mas sem justificar porquê.
quais prémios e distinções, mas sem explicar os motivos. Escreve como se nunca tivesses falado contigo próprio, guardando distância de ti mesmo. Dar visibilidade às mulheres, sobretudo às mulheres da cultura que estão a passar neste momento por um período muito, muito difícil e que para nós, portanto, era essencial dar este contributo da Casa da Esquina, não só para assinalar o Dia da Mulher, como também para assinalar estas mulheres que para nós são fundamentais também. Esta mulher estuda, pensa, acolhe os nossos filhos, acarinha-os quando não estamos, ensina-lhes o que nós sabemos, mas não somos capazes de ensinar. Chamam-lhe primária, continuam a chamar-lhe primária, mas ela sabe segredos, truques que nos escapam. Nós, pais e mães, nós, os das profissões mais ou menos liberais, que nos libertaram da escravatura e nos voltaram a lançar nela de formas mais perversas. Nós, aparentemente sensatos, requintados, cada vez mais desorbitados, ignoramos o que ela faz todos os dias, como abraça 30 crianças de uma vez só, no nevoeiro mais matinal e no coração da canícula, estrada fora, pelos dias dentro. Entra na cabeça e no peito dos nossos filhos e deixa a eterna semente da confiança, como o animal prenhe do futuro indefinido, mais que perfeito, descomposto. Os papéis de género ligados àquilo que nós chamaríamos uma sociedade convencional. Diária é a escolha, o movimento insano, o sossego manso e mais pesado daquilo que desperta e não quebramos, daquilo que rasgamos e dobramos, carta por carta, em seu perfil exato. Fêmeas somos, fiéis à nossa imagem. Oposição sedenta que vestimos. Mulheres, pois, sem procurar vantagem, mas certas bem dos homens que cobrimos. E jamais caça seremos, ou o objeto dado. Essas representações ainda se perpetuam no tecido cultural e isso é um bocadinho preocupante no sentido de não que as pessoas não possam fazer o que gostam, mas no sentido de vermos que as mulheres são pouco representadas, sobretudo nos lugares de decisão. Mulher, quando o ventre é um mar, quando o ventre é água salgada numa boca, quando o ventre é a fonte, quando o ventre é a forca. Fazemos uma visita ao Grêmio Operário de Coimbra, recentemente recuperado. Este espaço pretende acolher projetos emergentes da cidade e reabriu com um evento multidisciplinar transmitido online. Fazemos o resumo desta iniciativa que juntou músicos, performers, pintores e humoristas. O Grêmio Operário foi o primeiro espaço cultural da cidade, ou seja, como Coimbra não tinha nenhum teatro nacional, como Lisboa e Porto, foram criados alguns espaços culturais na cidade. Estamos a falar finais do século XIX, o Grêmio Operário tem ano de fundação 1887, que é o ano de fundação da própria Associação Académica, e por aqui começaram tudo o que era grupos cênicos, na altura, finais do século XIX, chamado teatro cantado, as operetas. Já em pleno século XX, mesmo a Teuco, GEFAC, a Cooperativa Bonifrates, que teve aqui a sua sede, ou seja, de facto é um espaço que tem essa memória. Depois, nos meados do século XX, também temos aqui o Zeca Afonso ensaiava aqui diariamente, era o Soul Poise, ou seja, há aqui toda uma vertente também ligada à luta estudantil e política também da cidade. E, de facto, é um espaço que tem memória. Aliás, a própria associação chama-se Associação Cultural, Recreativa e Memória do Grêmio Operário de Coimbra.
e no fundo queremos nos posicionar como uma incubadora de artes. Esse é o posicionamento que queremos ter na cidade. Queremos que todos os projetos emergentes que a cidade tenha nas várias áreas, sejam elas performativas, visuais ou ligadas ao património cultural, tenham aqui um espaço de recepção e um espaço de criação, com uma mais-valia de ter a possibilidade de ter aqui residências artísticas, ou seja, será um espaço de criação e um espaço também de mostra de projetos da cidade. A cidade, sempre que respirava cultura, começava aqui. Aliás, estamos em pleno coração da cidade, na Alta da cidade, e a próprio Grêmio cozia tudo o que era nível cultural da cidade. Havia o chamado Clube Recreativo Grêmio Operário de Coimbra, que funcionou até cerca dos anos 90, depois fechou. Tem estado fechado, entretanto a Diocese na altura houve aqui a oportunidade de podermos recuperar o espaço, reativar o espaço, e foi criada então esta associação recém-criada, nascida em plena pandemia. Relativamente agora ao presente, de facto o Grêmio Operário está fechado há 20 anos, seguramente, e de facto o que nós estamos a fazer é tentar reativar o espaço, criando sinergias, tanto com a reitoria, com a Universidade, com o Teatro Académico Gil Vicente, com o Colégio das Artes, ou seja, criar aqui sinergias que todos possam vir a respirar novamente o Grêmio. Muito bem, tem um palco, uma plateia, um bar, um pátio exterior com jardins, e tem na parte de cima, precisamente, a possibilidade de ter residências artísticas para podermos receber artistas das várias áreas e poder terem aqui o seu espaço de criação e estarem aqui todos enquadrados num ambiente mais propício à criatividade. O ensaio Pan-Grêmio, precisamente é PAN de pandemia, Grêmio de Grêmio, está inserida na Semana Cultural da Universidade e, no fundo, vamos criar aqui, em formato online, em streaming, um conjunto das várias áreas que o espaço vai respirar futuramente, sejam elas performativas e visuais, como eu disse, e vamos fazer desde stand-up comedy, desde música, desde literatura, desde pintura, vamos ter um pouco de tudo, artistas que vão estar aqui e vamos criar aqui, no fundo, uma apresentação, não com aquela que nós queríamos ter público, mas pronto, é o que há. Recordamos um trabalho com Bruno Pernadas no Teatro Académico Gil Vicente.
o título num aviso de um placar na Flórida. Eu não estive na Flórida, mas vi na internet. Bom, o placar é um aviso para notificar as pessoas para não tirarem objetos, só que tem aquele lado que parece mini-cómico, mas eu fiz uma leitura um bocadinho mais filosófica. No fundo, fiz uma comparação entre o Antigo Egito, onde o crocodilo era considerado um animal sagrado e era intocável, era considerado uma presença divina, e achei graça ao facto de, muitos séculos depois, no outro lado do mundo, haver esta desplicência em relação àqueles répteis. Este disco acaba por seguir um bocadinho a linhagem do primeiro, a nível de sonoridade. Embora use outros elementos que o outro não tem, como o R&B e uma espécie de crowd rock, folk, freak folk, mas no fundo é uma continuação do outro trabalho. O processo é natural, ou seja, eu quando estou a trabalhar numa música eu não sei muito bem o que é que vai acontecer, o que é que vai resultar das ideias, das primeiras ideias que surgem. E se acontecer a música levar para um caminho mais jazzístico ou precisar de arranjos de sopros, eu faço arranjos de sopros, mas se não precisar também não faço. Se precisar de mais que uma guitarra, uso, se não precisar não uso, então é um bocadinho assim juntando as peças e depois logo se vê o que é que acontece. O disco já estava feito e o que aconteceu foi que o processo começou-se a prolongar muito e a atrasar e acabou por culminar com o início do processo deste disco dos Crocodiles, abreviando. E o que aconteceu foi que eu decidi dividir assim o mal pelas aldeias, como se costuma dizer,
e lançar os 2 discos no mesmo dia, porque não fazia sentido estar a lançar um ou outro disco e depois ter um interregno muito longo ou um período muito longo de tempo de espera para lançar o outro. Até porque muitas das músicas do disco de jazz do Worst Summer Ever são muito antigas, são de 2009 e eu queria tirar esse problema da frente. A técnica é só uma ferramenta, não é? É só uma ferramenta que nós trabalhamos enquanto estudantes de música. Mas se a música não pedir, não é preciso provar nada a ninguém, não é? Não precisamos. Mas se for preciso, nós temos essas ferramentas para usar. Se eu preciso fazer uma frase muito rápida. A promoção do disco foi numa altura muito delicada, porque foi em agosto e é um mês muito difícil para promover, porque mesmo a nível de imprensa, as pessoas estão de férias ou estão em festivais, então o início foi um bocadinho difícil para as pessoas começarem a ouvir a música. Até porque o concerto de estreia no Marimates, que foi no dia 13 de setembro, a maior parte das pessoas nunca tinham ouvido nada deste disco, ou só tinham ouvido um single ou 2. Mas como conheciam o outro trabalho anterior, foram mais por curiosidade e por expectativa. Então, aos poucos e poucos, as pessoas vão aceitando esta música e as reações têm sido positivas no geral. Chegamos ao fim de mais uma edição da ESEC TV. Agradecemos a vossa companhia e esperamos por si já no próximo programa, aqui na RTP2 e RTP Play.